Bom, vamos às nossas aulas. Hoje nós teremos uma aula praticamente teórica. Nós vamos falar sobre os outros 5 códigos de ética, que agora a gente vai entrar no bloco dos niyamas. Nós terminamos na outra aula os 2 últimos, né? Dos yamas, e agora a gente vai começar os niyamas. O primeiro é o saucham, que é a limpeza. O yogin deve ser purificado tanto externa quanto internamente. Isso a gente já tem falado e tem intensificado cada vez mais, né? Eu acredito que não só nós que estamos com essa proposta de reeducação, de mudança alimentar, de mudança na forma em que queremos chegar aos nossos objetivos, tanto fisicamente, né, falando, a parte estética, mas quanto internamente. Então, o mundo ele tá girando nessa vibração, né, uma boa parte, pelo menos, ou pelo menos as pessoas com quem a gente mais convive. Que isso é muito bacana, né, a gente acaba atraindo aquilo que a gente quer para nós, né? Então, essa limpeza, ela começa de uma forma muito simples, muito palpável, que é essa forma de limpeza externa, banho, dentes, mãos, rosto, roupa, cabelo, que é a coisa mais visível, que é a coisa que a gente aprendeu desde pequenininho, né? São as formas de limpeza desde pequenininho que nós aprendemos. E daí começa a se intensificar depois com a alimentação. Então, quanto menos alimentos que tenham tóxico, sejam ele pelo abate, seja ele pelas toxinas que a produção requer. Óbvio que nem sempre a gente vai ter acesso a tudo orgânico, ou até por questão de recursos, né, de financeiros, a gente não consegue sempre ter esse acesso, mas a escolha por produtos naturais. Então, quero fazer um macarrão com molho vermelho. Vamos comprar os tomates e fazer um molho. Ou, mas Gabi, sai muito caro. Hoje em dia o tomate está muito caro, como todas as verduras e legumes e carne e grãos, está tudo muito caro efetivamente. Mas o que a gente pode fazer para que nós tenhamos mais saúde, mais comida limpa no nosso prato? E tentar pesar, né, o que é importante efetivamente, o que vai reproduzir daqui a um tempo essa limpeza. Não estou falando que eu não gosto de comer uma pizza fora, que eu não gosto de comer um lanche, que eu não gosto de comer uma batata frita, que eu não gosto de comer um docinho numa festa de criança, não é nada disso. Mas quanto mais nós observarmos e conseguirmos fazer a nossa alimentação, melhor. Então, ao invés de pedir para um delivery, ao invés de ir num fast food, ao invés de comprar um doce, nós começarmos a fazer isso dentro da nossa casa, porque além de tudo tem o amor, tem o carinho, tem o afeto de fazer a comida em casa. O yogin deve ser purificado tanto externa quanto internamente. O banho diário, a higiene da boca e dos dentes e outras formas comuns de limpeza não são suficientes. Corporalmente, é necessário proceder à purificação dos órgãos internos e das mucosas mediante as técnicas do yoga. Então, o que foi dado de lição desde o início? Fazer as retrações abdominais. Essa é uma técnica de limpeza das técnicas de yoga. Nós temos muitas técnicas de limpeza e de purificação. 3 delas nós fazemos dentro de sala de aula, que são chamados de kriya secos. Então, a gente pode depois abrir um leque de aula, abrir uma janela dentro dos nossos 21 dias e falar só sobre Kriya, tá? Então, os 3 mais comuns. O Trataka. O Trataka é algo muito simples, que você pode trabalhar tanto quanto limpeza, quanto como um processo de meditação. Então, por exemplo, eu tô na praia e eu gosto de observar o mar. Eu vou ficar olhando para o mar, tem duas vertentes, né? O contemplar, que é o processo meditativo, ou o processo de limpeza, que é não piscar os olhos. Então eu vou ficar olhando fixamente para algo, para alguém. Você pode fazer com o seu parceiro, com a sua parceira, e ficar olhando nos olhos do seu parceiro, da sua parceira,
e não piscar. Isso vai começar a produzir lágrima e daí vai começar a lubrificar. E dependendo de onde você mora, dependendo de como você se locomove, tem muita poluição envolvida. Poluição, ar-condicionado, o tempo está muito seco, então tem muitas coisas que acabam influenciando computador, celular. Então é importante a gente observar a limpeza dos glóbulos oculares. E o fortalecimento? Então, assim como as contrações trabalham o fortalecimento, o Trataka também trabalha o fortalecimento dos músculos oculares. Outra forma de trabalhar o Trataka é você estender um dos braços, olhar fixamente na ponta do seu polegar ou no meio do seu polegar e fazer um movimento semicircular para um lado, bem devagarzinho, vou fazer rápido, mas é para fazer bem devagarzinho, sem movimentar a cabeça. Então eu vou para cima, para o lado, para baixo, volto no centro, troco as mãos. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? Só de ter feito um pouquinho, eu já senti meus olhos lacrimejarem. Por quê? Aqui tá muito seco, é uma cidade muito seca, tá mais frio e isso acaba deixando mais seco ainda. Eu tô de frente pro computador, já é um horário mais tarde, então que eu costumo não ficar muito na frente do computador ou de celular ou de televisão, então isso acaba potencializando o lacrimejamento dos glóbulos oculares, tá bom? Kapalabhati é limpeza dos seios, maxilares e extração do ar residual dos pulmões. O que consiste o Kapalabhati? Uma inspiração lenta e uma exalação estanque. Inspiração lenta, exalação estanque. A força ela vem do abdômen, então você vai colocar força no abdômen e vai fazer. Tenta sempre ter um lencinho de papel embaixo das narinas, não tapando as narinas, embaixo das narinas. Tudo bem? De pouco valia é lavar o corpo por fora e mesmo por dentro se a pessoa ingere alimentos com elevada taxa de toxinas e impurezas tais como as carnes de animais mortos que entram em processo de decomposição após a morte. Da mesma forma, cumpre que o yogin não faça uso de substâncias intoxicantes, que gerem dependência explícita ou que alterem o estado de consciência, ainda que tais substâncias sejam naturais. Aquele que só trata de higiene física não está cumprindo o Sautyam. Esta recomendação só está satisfatoriamente interpretada quando se exerce a prática da limpeza interior. Ser limpo psíquica e mentalmente constitui requisito imprescindível. Ser limpo interiormente compreende não alimentar o seu psiquismo com imagens, ideias, emoções ou pensamentos intoxicantes, tais como tristeza, impaciência, irritabilidade, ódio, ciúmes, inveja, cobiça, derrotismo e outros sentimentos inferiores. Finalmente, essa norma atinge sua plenitude quando a limpeza do yogin reflete-se no meio ambiente, cujas manifestações mais próximas são sua casa e seu local de trabalho. Preceito moderador, a observância de Sautyam não deve induzir a intolerância contra aqueles que não compreendem a higiene de forma tão abrangente. Novamente, nós estamos mudando, nós compreendemos essa forma, nós queremos isso. A gente não pode impor isso aos outros. A gente não pode impor o nosso desejo, a nossa vontade e as nossas verdades. Então é importante que o outro veja pelo exemplo e se para ele for legal, for confortável, ser prazeroso, aos poucos ele vai fazer com que isso faça parte da vida dele também. Santosha. Santosha é um que eu gosto muito, que é o contentamento. O yogin deve cultivar a arte de extrair contentamento de todas as situações. Todas e quaisquer situações. O contentamento e sua antítese, o descontentamento, são independentes das circunstâncias geradoras. Surgem, crescem e cingem o indivíduo apenas devido à existência do germe desses sentimentos no âmago da personalidade. O instrutor de yoga deve manifestar constante contentamento
em relação aos seus colegas e expressar isso através da solidariedade e apoio recíproco. Discípulo é aquele que cultiva a arte de estar contente com o mestre que escolheu. Preceito moderador. A observância de Santosha não deve induzir a acomodação daqueles que usam o pretexto do contentamento para não se aperfeiçoar. Então, estou satisfeita em me manter assim, me alimentando de segunda a sexta, sem nenhuma toxina, né, referente à droga, né, bebida, não comendo carne, mas sábado e domingo, não tem porquê, né? Por que não? Eu já de segunda a sexta eu já fico assim, por que eu não vou? Por que de sábado e domingo eu não posso dar uma escapadinha, né? Então, assim, isso vai pra tudo, tá? Eu falei uma coisa bem esdrúxula, uma coisa que não vai acontecer, principalmente comigo, mas é uma coisa que às vezes você para pra pensar e fala, mas já tá bom assim, pra que eu vou mais? E às vezes umas coisinhas muito simples, eu já dou amor demais. Eu não preciso ficar toda hora falando, não preciso ficar toda hora demonstrando. Precisa sim. O amor ele precisa ser demonstrado. A pessoa precisa sentir isso. E às vezes no corre-corre, na rotina, você não consegue parar e demonstrar o seu amor. Pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu companheiro, pelo seu professor, pelos seus amigos, pelas pessoas com quem você convive. Então é importante isso, né? Isso vai para muitas e muitas coisas, tá? Então é importante a gente parar e um processo de autoestudo mesmo, em cada um desses códigos de ética. Tapas. A 8ª norma ética do yoga é tapas. O que quer dizer isso? Autossuperação. O tempo todo. Autossuperação. E isso eu acho que é a constante da nossa vida. É superar-se a cada instante. Superar-se como mãe, como pai, como filha, como filho, como tia, como tio, como madrinha, padrinho é ótimo, né? Como amiga, como amigo. Então, é se superar no esporte, é se superar na educação, é se superar no processo de aprendizado, é se superar na cozinha, é se superar na forma que... E daí você vai se, mas Gabi, eu vou ficar me cobrando o tempo todo. Não é se cobrar o tempo todo, mas é querer se superar sempre. E é bacana, às vezes a gente pode melhorar, são detalhezinhos que quando a gente melhora, muda tudo. E não vai ter tanto esforço. Às vezes é uma chavinha, tá bom? O yogin deve observar constante esforço sobre si mesmo em todos os momentos. Este esforço de autossuperação consiste numa atenção constante no sentido de fazer-se melhor a cada dia e aplica-se a todas as circunstâncias. O cultivo da humildade e da polidez constituem demonstração de tapas. Manter a disciplina na prática diária de yoga é uma manifestação desta norma. Preservar-se de uma alimentação incompatível com o yoga faz parte do tapas. Conter o impulso de expressar comentários maldosos sobre terceiros também é compreendido como carreta interpretação dessa observância. A seriedade de não mesclar com o yoga sistemas, artes e filosofias que o conhecimento do seu mestre desaconselhar é tapas. A austeridade de manter fidelidade e lealdade constituem tapas. Tapas é ainda a disciplina de que respalda o cumprimento das demais normas éticas. Preceito moderador. A observância de tapas não deve induzir ao fanatismo, nem à repressão, e muito menos a qualquer tipo de mortificação. O tempo todo a gente precisa se observar e não colocar o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente quer que o mundo seja para todas as pessoas. Porque nem todos estão na mesma vibração, nem todos estão na mesma frequência de evolução, certo? 9ª norma, Swadhyaya, o autoestudo, aquele momento de sentar e se olhar para dentro é um autoestudo, momento de que se explode em algum uma determinada situação e parar e se observar e se estudar, é o autoestudo,
o que que eu fiz e parar e refletir, o que que eu poderia fazer, o que que eu posso fazer agora para melhorar se foi alguma coisa que não foi tão boa assim. A nona norma ética é o Swadhyaya, o autoestudo. O yogin deve buscar o autoconhecimento mediante a observação de si mesmo. Esse autoestudo também pode ser obtido através da concentração e meditação. Será auxiliado pela leitura de obras indicadas e, na mesma proporção, obstado por livros não recomendados pelo orientador competente. O convívio com o mestre é o maior estímulo de Swadhyaya. O autoestudo deve ser praticado ainda mediante a sociabilidade, o alargamento do círculo de amizades e o aprofundamento do companheirismo. O preceito moderador não deve induzir a alienação do mundo externo, do mundo exterior, nem a adoção de atitudes que possam levar a comportamentos estranhos ou que denotem desajustes de personalidade. Então não adianta nada, eu vou me trancar agora dentro da minha casa e eu não quero ver nada nem ninguém. E vou ficar aqui me observando, me estudando, praticando, fazendo meus mantras, minhas práticas. E aí? E o mundo lá fora, e meus filhos, e meu companheiro, e os desafios da vida, e as coisas que estão acontecendo no mundo. Então não dá pra gente ficar dentro de uma caixinha e simplesmente esquecer que o mundo lá fora existe. Última, Ishvara Pranidhana, autoentrega. O yogi deve estar sempre interiormente seguro e confiante em que a vida segue o seu curso, obedecendo às leis naturais e que todo esforço para a autossuperação deve ser conquistado sem ansiedade. Durante o empenho da vontade e da dedicação a uma empreitada, a tensão da expectativa deve ser neutralizada pela prática do Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é uma norma ética bem forte, eu gosto muito. Quando a consciência está tranquila por ter tentado tudo e ainda assim não se houver conseguido o resultado ideal, quando a pessoa está literalmente impossibilitada de obter melhores consequências, esse é o momento de entregar o fruto das suas ações a uma vontade maior que a sua, cujos desígnios muitas vezes são incompreensíveis. A observância de Ishvara Pranidhana não deve induzir ao fatalismo nem à displicência. Então, aquele momento que você já fez assim, Gabi, estou praticando todos os dias, estou conseguindo me manter dentro dos códigos de ética, talvez da melhor maneira que eu pude ser até hoje, e não sei o que, mas eu não consigo fazer a invertida. Tudo bem. Porque tem coisas que são muito mais valiosas do que a invertida. A invertida é a cerejinha do bolo. Sabe, a raspinha do chocolate que vai por cima ali. E muitas vezes a gente já fez de tudo mesmo. Pratica todo dia, pega todas as dicas, tá se observando para ver se não é medo, se não é estrutural, se não é emocional, se não é mental. E tá tudo certo. Às vezes só não vai. E tudo bem. Sabe? Como muitas outras coisas. Tô dando aula, tô conquistando pessoas novas, tô indo para lugares novos, não deixo de divulgar as minhas aulas, não deixo de acreditar no meu potencial como professora, mas parece que as coisas não rolam. O que será que tá acontecendo? É energia? Sei lá, talvez mais tempo para aquilo, só que hoje eu não consigo. Então tem hora que assim, só entrega. Entregue e vai, sabe? Acredita que você está fazendo de tudo, mas, óbvio, né? Nossa, estou fazendo de tudo, mas não dá nada certo. Não consigo mais fazer isso. Então deixa, não quero mais dar aula. Não vou acordar amanhã porque não dá certo mesmo. Não é isso que a gente está falando. Mas assim, você está se esforçando, você está fazendo de tudo para que tudo dê certo. Só que tem coisas que fogem do nosso alcance, fogem das nossas mãos, escorrem pelas mãos. E tudo bem, porque tem muitas coisas na nossa vida que não dependem única e exclusivamente de nós. Então, isso a gente tem que aprender também.
certo? Então, nós finalizamos aqui os niyamas, que são os últimos códigos de ética. Lembrar que os códigos de ética, eles estão baseados no Yoga Sutra de Patanjali, que eu fiquei de mostrar o livro e eu não mostrei. Então, na próxima aula, antes de iniciar a prática, eu vou mostrar e vou falar, vou pegar um dos sutras que tem lá. Os sutras são frases, assim como frases de filósofos, né, que muitas vezes tem a ver com a gente no momento, só que ele tem o Yoga Sutra ele tem um direcionamento, são 3 caminhos ali para o estado de hiperconsciência, então a gente vai falar um pouquinho sobre Yoga Sutra também, tá? Talvez numa próxima aula que a gente possa se disponibilizar mais tempo para o Yoga Sutra, tá bom? Então, feito isso, meninos, nós vamos ali 5 minutinhos. Eu vou deixar uma música bem gostosinha, talvez essa mesmo que já está. E nós vamos realizar o Nandishodhana Pranayama, que é o respiratório alternado. Eu vou estar aqui falando aos pouquinhos como que é esse pranayama e vou fazer também, tá? Primeira descrição. Vocês vão deixar polegares e indicadores unidos, palmas das mãos para cima se for dia, para baixo se for noite. As mãos vão ficar apoiadas nos joelhos ou nas pernas. A mão direita é a mão que vai fazer a troca das narinas. E ela vai continuar em Jnana Mudra. Então você vai tampar as narinas com o dedo médio da sua mão. Vai obstruir a narina direita. Inspirar pela esquerda. Vai reter o ar, trocar, exalar pela direita. Soltou todo o ar, inspira por ela. Retém o ar, troca, exala pela outra. Então você só vai trocar quando você estiver com o ar retido nos pulmões e nunca sem ar. Tudo bem? Vou deixar a música só um pouquinho mais alta e vocês têm 4 minutinhos para realizar esse pranayama. Se quiser colocar ritmo, o ritmo sugerido é o ritmo 1-4-2. Um tempo de inspiração, 4 vezes para reter o ar e 2 vezes para exalar. Deixa os olhos fechados, as pernas cruzadas, coluna bem alinhada. Faça todos os movimentos que você quiser, que você desejar. E dá início ali ou dê continuidade ao seu pranayama. Assim que você soltar o ar pela narina esquerda, que foi a narina que você iniciou o pranayama, você vai finalizar, vai colocar as suas mãos em Shiva Mudra. Mulheres, o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita, as mãos assim em formato de concha.
Deixa as mãos apoiadas sobre as pernas ou sobre os pés, os olhos fechados, coluna ereta. Deixa um leve ar de sorriso no semblante. Imagine no centro do seu corpo, no Manipura, 4 a 5 dedos acima do umbigo, uma luminosidade de coloração verde, um verde esmeralda, um verde que vai banhar todo o restante do seu corpo. Um verde que vai representar a cidade das joias, que é o nome desse chakra, Manipura, quer dizer cidade das joias. Então, finalize aqui esse breve samyama, essa breve atenção para o chakra, abrindo os olhos, unindo os polegares, as palmas das mãos em frente ao tórax e nos cumprimentando. Swastika.